Iluminismo. Vamos fazer mais uma imersão agora na história mundial e vamos falar um pouco sobre o iluminismo, ou seja, vamos fazer uma introdução ao iluminismo, esse movimento de natureza filosófica que se iniciou no século XVII e se estendeu até o século XVIII e que foi marcante para acontecimentos na história mundial, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a independência das colônias na América Latina. Então vamos fazer a nossa imersão hoje ao iluminismo nesta aula de hoje, né? E vamos conhecer em linhas gerais o que foi esse movimento, quais suas consequências imediatas para o pensamento e a cultura ocidental até os dias de hoje. Bom, vamos começar definindo o que foi o Iluminismo, né? O Iluminismo foi uma corrente de ideias iniciada no século XVII. Se foi uma corrente de ideias, nós estamos falando basicamente de um movimento filosófico, mas também um movimento cultural e também um movimento político. Isso, na verdade, se a gente for tentar dimensionar o que foi o Iluminismo, nós podemos classificá-lo como um movimento que teve aí uma influência, né, que teve uma significação muito grande para todos os âmbitos, né? O científico, o filosófico, o cultural, o social e o político. Né? O iluminismo foi uma corrente de ideias, mas que influenciou a política com o despotismo esclarecido, influenciou a ciência com o surgimento justamente da nova ciência, influenciou também a sociedade, né? Algumas das ideias que nós defendemos hoje foram ideias que foram apresentadas à humanidade por meio dos pensadores, dos teóricos iluministas. Então, nós vamos falar aqui primeiro dos princípios iluministas, os três princípios iluministas que foram a universalidade, individualidade e autonomia. Na universalidade, o que os iluministas defendiam era que suas ideias, seus ideais, o que eles defendiam devia alcançar todas as pessoas, ou seja, as ideias iluministas de liberdade, de autonomia, as liberdades individuais, a nova forma de encarar a economia, o acesso do conhecimento a todas as pessoas, a substituição dos dogmas religiosos pelo pensamento racional, isso deveria alcançar todas as pessoas. A individualidade não diz respeito aí a individualismo, né? Não diz respeito a pensar apenas em si mesmo, mas diz respeito a valorizar o indivíduo enquanto um ser único, singular, dotado de capacidades, de potencialidades, de defeitos, de limitações. Os iluministas eles acreditavam que nós devíamos valorizar a coletividade, mas também que devíamos valorizar a individualidade, cada indivíduo com sua diferença. A ideia de inclusão, se a gente for parar para pensar, ela vem dessa ideia, desse princípio da individualidade, que era um princípio que os iluministas defendiam. E a autonomia era a base do pensamento iluminista, né? A base do pensamento racional, você ser autônomo, pensar por conta própria, seguir as suas próprias ideias, questionar, duvidar, analisar e chegar a uma síntese. Ou seja, você precisava ser independente na forma de pensar, na forma de agir. Esses princípios, se a gente analisar detidamente, né, com muito cuidado, com muita atenção, a gente vai acabar percebendo que eles se ligam a um movimento anterior, que foi o Renascimento, do qual o Iluminismo, por muitos historiadores, é considerado uma continuidade. Né? Muitos historiadores vão dizer que o Iluminismo é uma continuidade do Renascimento, que se iniciou lá no século XV, em algumas regiões ali da Itália. Né? Então, o Iluminismo basicamente seguir aí esses três princípios. A nova ciência. Com o iluminismo a gente vê nascer uma nova ciência que teve aí a contribuição principalmente do Galileu e do Descartes, né? do físico italiano, físico e matemático italiano Galileu Galilei e o filósofo francês e também matemático René Descartes. Esses dois filósofos e matemáticos, né, que contribuíram para vários campos aí do conhecimento, do saber, eles acabaram levando ao surgimento, né, acabaram propondo aí o chamado método científico que nós conhecemos hoje, principalmente o método experimental.
né? O método experimental, ele surge com as contribuições tanto do Galileu como do Descartes. O Descartes, por exemplo, em sua obra Discurso sobre o Método, vai falar basicamente sobre o problema do método, o que é o método, para que ele serve, como podemos chegar a um método seguro para investigar todo o conhecimento, né? Todo o saber que nós precisamos atingir, que nós precisamos produzir, que nós precisamos criar. Então, o surgimento da nova ciência, a ciência moderna, ela surge com a contribuição do Galileu e do Descartes, principalmente para o surgimento, para a fixação do método científico que nós usamos até hoje. Já os principais teóricos do iluminismo, né? E eu já ia falar Renascimento, porque eu acabei de falar que o Renascimento influenciou de forma muito marcante o iluminismo, e eu já ia me referir como teóricos do Renascimento, mas são teóricos do iluminismo. Os principais teóricos do iluminismo são o Voltaire, o Montesquieu e o Rousseau. Claro que esses aí são, quando eu falo que eles são os principais, é porque são os mais estudados. Mas também o próprio Descartes, que nós vimos antes, e outros pensadores, eles foram muito importantes nesse movimento, nessa corrente de ideias. O Voltaire, por exemplo, ele é um pensador que vai defender com unhas e garras as liberdades individuais, principalmente a liberdade de expressão. O Montesquieu é aquele pensador que propõe o que nós temos até hoje no campo político e governamental, que é a divisão dos três poderes, né? Porque o Montesquieu acreditava que o poder exercido por uma única pessoa ele era altamente corruptível, então era necessário que o poder ele fosse dividido em três poderes: executivo, legislativo e judiciário, no qual esses três poderes iam funcionar de forma articulada, um fiscalizando o outro, um impedindo que o outro cometesse excessos. E eu chego a comentar que o Montesquieu ele só não previa que os três poderes pudessem se corromper também, né? Parece que ele não previa isso. E o Rousseau, finalmente, é o que propõe aí uma espécie de contrato social entre os governantes e os governados, de modo que o poder fosse concedido aos governantes para benefício dos próprios governados. A ideia de contrato social do Rousseau é diferente da ideia de contrato social proposta por outros pensadores, principalmente os pensadores que defendiam aí o antigo regime, né? O Estado moderno quando ele surge, aquele Estado autoritário. Então, basicamente foram esses os três principais pensadores do Iluminismo. O Iluminismo também contribuiu para uma mudança no ponto de vista da economia. O que prevalecia até então era o que nós chamamos de mercantilismo, que tem como principal ideia a intervenção do Estado na economia, né? Balanço comercial favorável, acúmulo de metais preciosos, né? A criação de colônias. E os economistas aí, do Iluminismo eles vão propor uma nova forma, né, de pensar as relações econômicas, né? É aí que surge a ideia de livre concorrência, né, de livre mercado. Essa ideia de livre concorrência e livre mercado, ela foi inspirada principalmente na escola fisiocrata, né, de pensadores aí franceses, né? E também no Adam Smith, que é uma figura central aí nessa nova ideia de economia, né? O seu livro, A Riqueza das Nações, é uma obra marcante na literatura universal, principalmente na literatura. Quando a gente fala literatura, a gente está falando basicamente de obras referenciais e não de literatura em si, porque se convencionou se referir a obras referenciais também como literatura. Mas o Adam Smith, em seu livro, ele vai abordar, né, falar sobre as bases da economia liberal, né, o mercado ser independente. O Adam Smith é que vai trazer a ideia de que, na verdade, o que produz riqueza é o trabalho e não os produtos, né, as atividades vindas da terra, como propunham os fisiocratas, né? E todas as bases da economia, né, da economia capitalista, elas estão ali, né, na obra do Adam Smith e nessa ideia de economia liberal, né? Que é proposta aí por esses pensadores iluministas. A enciclopédia. A enciclopédia foi uma coleção de
muitos livros, 35 livros, 35 volumes, uma obra que tinha a intenção de reunir todo o conhecimento de sua época, uma obra idealizada pelos pensadores iluministas, principalmente pelo Jean D'Alembert e pelo Denis Diderot. Esses dois, né, pensadores, esses dois teóricos do iluminismo, eles idealizaram essa obra com a contribuição de vários outros pensadores, de vários outros teóricos. A enciclopédia se tornou uma obra marcante também na história. Hoje, o que nós chamamos de enciclopédia hoje surgiu com essa enciclopédia, né? A própria Wikipédia é uma ideia, né, de uma enciclopédia para reunir todo o conhecimento da nossa época, assim como era a ideia dos iluministas quando criaram essa primeira enciclopédia. Ela era escrita, formada por vários verbetes. Esses verbetes, eles falam sobre vários assuntos, desde ciência, religião, filosofia, economia, matemática, né, a contribuição de várias pessoas para a escrita desse conjunto de livros. E tanto que os iluministas eles também passaram a ser chamados de enciclopedistas. Tamanha foi a influência dessa obra para o movimento iluminista, para essa corrente de ideias que se iniciou no século XVII. Finalmente a gente chegou aqui ao final da nossa visão é, introdutória, da nossa visão geral sobre o iluminismo. Aqui está mais uma vez, como é de costume em nossas aulas, em nossos estudos, a referência do material que nós usamos para o estudo, né, o livro História das Cavernas ao Terceiro Milênio. E nós esperamos que a partir dessa introdução vocês possam se aprofundar, imergir, né, fazer uma imersão cada vez maior nesse movimento, nessa corrente de ideias que se iniciou no século XVII e que teve uma influência marcante para a nossa sociedade, influencia ainda a nossa sociedade, né, que foi o iluminismo. Então, até o próximo estudo, até a nossa próxima imersão em mais um desses temas da história mundial.